Olá, aluno, olá, aluna do curso de Teologia da Unicesumar. Nós estamos aqui iniciando uma jornada de uma nova disciplina. Essa disciplina é Teologia, Comunicação e Novas Mídias. Eu gostaria de convidar a você a nos acompanhar aí por meio do seu livro-texto. E nós vamos apresentar agora esta disciplina e vamos conversar aí durante 5 unidades acerca de comunicação e teologia. Esta disciplina, né, este formato aqui, este nome de disciplina, a princípio pode causar um certo estranhamento, né? Poxa, mas eu estou num curso de teologia e aí falando sobre novas mídias, redes sociais, comunicação, né? Eu espero que ao longo de todo o processo aqui da aula você entenda que é fundamental compreendermos as relações da comunicação com a teologia. Aliás, os nossos exemplos aqui serão voltados para a área teologia cristã, onde você irá perceber que a comunicação esteve bem próxima da teologia ao longo do percurso aí da caminhada histórica. Vamos comigo, eu gostaria de me apresentar, meu nome é Alexander Fajardo, eu sou bacharel em comunicação social, também sou bacharel em teologia, né, sou teólogo e realizei especialização na área da gestão e docência do ensino superior e um mestrado em ciências da religião na UMESP, lá em São Bernardo do Campo. E o tema do meu mestrado, para nos conhecermos aqui, o tema foi religião e mídia, né? Comunicação e religião, tratando especificamente sobre o rádio, né? Como que determinado segmento de uma religião se comportou no rádio, né? Isso aí a gente vai conversar mais para frente, mas para me apresentar para você. Alexander Fajardo, muito prazer, você é aluno, aluna, vamos aí nessa jornada inicial. A disciplina Teologia, Comunicação e Novas Mídias, 5 unidades. Esta aula é a primeira unidade. Esta é a disciplina de 100 horas, em 5 unidades, como acabamos de falar. Comunicação e Teologia. A unidade 1, Fundamentos e Compreensão Teórica em Comunicação. Isso é muito interessante para nós termos aqui a base do conhecimento teórico da comunicação, como que ela surgiu, né, os seus princípios. Existem cientistas da comunicação pesquisando os melhores meios, métodos em se comunicar, né, qual efeito tal tipo de comunicação, né, quando falamos em comunicação não é apenas simplesmente falar e alguém entender ou entender mais ou menos, né? Nós temos aí uma história por trás da comunicação e nesta primeira unidade nós vamos tratar acerca disto. Abordaremos aí o conceito da comunicação, sua epistemologia, né? Aprenderemos como ao longo da história da humanidade foi acontecendo o desenrolar e o desenvolvimento do processo comunicacional, desde a comunicação oral, passando pela escrita, até o ponto de produção de livros em massa, a criação da prensa de Gutenberg, que foi uma revolução na área da comunicação. Todos estes períodos, a religião esteve presente por muitas vezes na vanguarda na utilização de diversas ferramentas de comunicação. Nós temos aí 5 objetivos dessa aula e eu gostaria de passar rapidamente com você estes objetivos. Tudo o que está aqui, você tem esse conteúdo detalhado no seu livro-texto, na unidade 1. O objetivo é procurar explicar as questões etimológicas da comunicação e expor de qual comunicação estaremos tratando. Relatar as primeiras formas conhecidas de comunicação da humanidade e o seu desenvolvimento. Também explicaremos a importância da passagem da comunicação oral para a escrita e o poder de quem detém a escrita ou detém o veículo de comunicação. Por último, os 2 tópicos finais, descreveremos como o poder da mídia impressa, com a invenção da prensa de Gutenberg,
foi fundamental para o movimento da reforma. Explicaremos também a importância do livro como forma de comunicação para a expansão do protestantismo, né? Você já deve ter ouvido ou lido em algum lugar que o protestantismo é a religião do livro. Por qual motivo? A comunicação escrita nos dará a resposta para isso, né? Foi uma revolução na época, nós chegaremos lá, mas só adiantando um pouquinho para você. Então vamos iniciar do básico. Quando falamos em comunicação, o que é comunicação, né? A sua raiz, ela vem da palavra latim, que é communicatio, e eu gostaria de acompanhar aqui com você no slide. Ela vem do latim. A palavra surge nos monastérios cristãos na Idade Média, onde communicatio era o ato de tomar refeição da noite em comum. Os monges sentiam ali, eles rompiam o isolamento. Então você imagine comigo que o monge está ali nas suas disciplinas espirituais, no monastério, né? Ele vive ali, então ele vive isolado, o grupo ele é isolado, você tem aí as suas disciplinas espirituais durante o dia, e o momento de você reencontrar o povo era na refeição noturna, né? Você tinha muito a questão do jejum ali, então a questão da refeição noturna era quando eles se juntavam. Esse ajuntamento, você rompia o seu isolamento, esse ajuntamento era chamado de communicatio. É daí que vem a expressão comunicação. Interessante para um curso de teologia cristã, você ter aí o surgimento da palavra comunicação justamente com os monges ali em um monastério na Idade Média, né? Vamos seguindo aqui. Nós vamos apresentar agora o processo básico de comunicação. O emissor, o meio e o receptor. Você talvez já deva ter visto esse modelo aí de slide de alguma outra forma. E é muito fácil, você tem que ter aí um emissor, alguém que fala, um meio e alguém que recebe essa informação. Mas às vezes você tem algum tipo de ruído em uma passagem para a outra, né? Por exemplo, se nós imaginarmos aí o emissor, um tipo de ruído básico que o emissor está falando em português e o receptor é um inglês, né? Ele só entende um ou outro tipo de língua que não é a língua que o receptor está falando. É um ruído muito grande, né? Você já não tem aí, independente do meio, a comunicação houve uma falha ali, né? E nós temos outros tipos de falha que nós vamos abordar aí, vamos comentar em relação à comunicação. E depois, imagine, colocando mais um ingrediente aí, que é a teologia, né? Que tipo de comunicação? O conteúdo da comunicação que queremos que o outro entenda, que o outro compreenda. Então, na árvore do conhecimento, nós temos aí, falando do universo acadêmico, existem 3 grandes áreas do conhecimento, né? As ciências exatas, as biológicas e as humanas aplicadas. A comunicação social, ela está dentro das ciências humanas aplicadas. E eu coloquei aqui que, por um acaso, né, também é a mesma área do conhecimento da teologia. As fases ou etapas do desenvolvimento da comunicação, nós temos a comunicação oral, a escrita, a eletrônica e a digital. Então, a oral, inicialmente, nós vamos passar por cada fase aqui, mas rapidamente, a oral, você não tem um meio que te leve essa informação muito à distância. É face a face, né? Você tem que ter ali o seu interlocutor do seu lado para você transmitir a sua mensagem. Depois você tem a segunda fase, que é a fase da escrita, né?
Ah, então você já não precisa estar com a pessoa aqui. Você pode escrever e, passado um certo tempo, né, uma semana, 50 anos, uma pessoa, um outro receptor estará colhendo, entendendo o seu conteúdo. Nós temos aí uma terceira fase, que é uma fase nova, século XX, que é a fase dos meios de comunicação eletrônica. Nós teremos aí uma unidade, uma aula apenas disso. Basicamente, quando falamos em meios de comunicação eletrônica, é o rádio e a televisão. E nós temos uma quarta fase, que é a fase da era digital, comunicação digital, ou outros nomes, como nós veremos nas unidades mais lá para frente, que é a fase digital, que é, podemos assim dizer, né, saiu assim de uma gestação agora, né, nos últimos 50, 40 anos, né. Há 15 anos atrás você não imaginava ter aí a quantidade de informação que você tem dentro de um smartphone, né, no seu celular. Então, esta é a quarta fase da comunicação do ser humano. E nós estamos iniciando. Então, é normal que alguns erros aconteçam, ou equívocos, ou ajustes no próprio desenvolvimento social de uma certa comunidade, de um certo grupo de pessoas. Nós vamos acompanhar isso nas próximas unidades também. E, aliás, é o forte que nós vamos dar ênfase na nossa disciplina, né, nas duas últimas unidades, é a questão do meio digital, né, que são as novas mídias, as redes sociais, né. Você está com o smartphone ou você está na frente de um tablet, notebook, praticamente online, né. Você acorda muito com o celular já debaixo do travesseiro, desperta o alarme, você já está ali vendo notícias, quem te mandou recado no WhatsApp, por exemplo, e te acompanha durante o dia todo. Esta é a quarta fase da comunicação humana. E elas estão entrelaçadas com a história judaico-cristã. Nós vamos dar diversos exemplos de que todas estas fases esteve, de uma forma ou de outra, ligada e de importância para o desenvolvimento da mensagem, né? O Primeiro Testamento, né, que é o livro judaico, o Segundo Testamento, que você tem aí, conhecido como Novo Testamento dos cristãos, todas as fases que nós vamos acompanhar aqui, ela está entrelaçada com essa religião no desenvolvimento da história, né? Então, eu preparei alguns exemplos que você vai acompanhar aqui comigo. Então, a primeira fase, oral para escrita, é o falar. Você tem códigos e significados, né? Ao longo do tempo, você tem gravuras, você não tinha o alfabeto propriamente dito como temos hoje, então você se comunicava por gravuras, desenhos, placas de trânsito é uma forma de comunicação escrita, né? Então, até o emoji no celular, né? Você, em vez de escrever alguém, manda ali o sorrisinho, uma carinha que a pessoa vai identificar como um certo tipo de sentimento, uma certa tipo de comunicação ali. Engraçado se a gente pensar que os primeiros desenvolvimentos da escrita eram em cavernas, né, encontradas, já datadas, de desenhos, né? Então, se você tem ali uma área que passa muitos animais que perseguem os homens, então cuidado com os animais. Você tinha ali o desenho de uma onça atacando um ser humano, por exemplo, né? E isso nos acompanha, a comunicação por desenho nos acompanha até os dias de hoje. Então, a primeira fase é a comunicação boca a boca, né? Então, pense aí no seu contexto teológico, na sua comunidade de fé, por exemplo, né? Quais destas fases você mais utiliza na sua comunidade de fé
para transmitir a mensagem do Evangelho, por exemplo, né? Talvez nós vamos tentar construir isso ao longo das próximas unidades, né? Talvez a gente esteja dando mais importância para uma fase e o seu público está mais antenado em outra. Vamos aí tentar acompanhar isso. Isso nos causa desgaste, né? Então você move, talvez, mundos e fundos para imprimir livros e o pessoal está ali apenas no celular, ninguém tem o hábito da leitura no papel. Ou invertido, você gasta energia, gasta investimento aí da sua comunidade, por exemplo, num canal na internet de vídeos, né? Mas aí você vai perceber que a maioria dos membros não acessa a internet na área de vídeo, né? Eles preferem outras formas de comunicação. Então vamos tentar construir isso ao longo dessas unidades, né? Nós temos aí a parte fundamental, que é a teórica, mas eu gostaria que você entendesse essa parte teórica aplicando no seu cotidiano. Você líder, aluno, aluna, líder aí na sua comunidade, você que é professor, né? Como podemos melhorar a forma de comunicação para os nossos liderados, podemos assim dizer. Podemos, depois, referir o surgimento da escrita entre os judeus e os gregos e verificar o significativo papel que a mesma teve ao fixar em documento e de maneira segura, isto é, codificada, num texto único, as diferentes versões das antigas narrativas mitológicas de cada povo, desde a epopeia de Gilgamesh, o Antigo Testamento. Então você tem aí os primeiros povos começando a escrever, a documentar as suas narrativas, né? Pelo meio da escrita, né? Foi fundamental para o povo judaico a escrita. O próprio Deus, quando traz a lei, ele escreve nas pedras ali para Moisés trazer ao povo, né? Então, a escrita é uma forma de comunicação que esteve junto com a comunidade judaica ao longo de vários séculos e ainda o é hoje, né? Para a comunidade judaica. Nós vamos ter aí uma parte da aula sobre como que as mídias sociais influenciam ou estão aí se aperfeiçoando com a comunidade judaica e como que é o relacionamento deles, né? Mas os primeiros a utilizarem para isso são aí os povos judaicos, né? Muito interessante isso. Isso traz aí o quê? Uma manutenção, né? Uma manutenção que passa de geração para geração, né? Documentado, né? Você... como que é a receita lá da sua avó, por exemplo? A receita da avó que pegou da bisavó, só que quando chega lá no neto, já tem um diferencial aí, né? Já teve um acréscimo. Mas eu não sei como que era o original, ninguém documentou isso lá, né? A tradição oral, por mais que alguns historiadores, sociólogos estão investigando e vendo a importância da tradição oral, ela acaba se perdendo em alguns pontos, alguns quesitos, que a parte documentada, escrita, é fundamental. E a religião tem papel importante nessa união da escrita, né? Documentar os seus livros, as suas tradições, as suas confissões de fé. Fazer teologia é documentar alguma coisa, né? Uma ideia, né? Então, nisso emerge aí novas civilizações e o poder e o domínio da escrita é fundamental para o fortalecimento de povos, como pontuamos aí com o professor Mark Holland, que ele é um canadense teórico da comunicação. Você deve ter acompanhado, se você ainda não leu, acompanhe essa primeira unidade aí no livro-texto da nossa disciplina. Então surge a figura do escriba, não somente no contexto religioso, né? Você pensa aí nos escribas
do Antigo Testamento eram as pessoas ali que eram, primeiro, pessoas letradas, não era todo mundo que tinha o conhecimento do alfabeto, era uma pessoa que, em sua maioria das vezes, conhecia outro idioma, né? Ele era um poliglota, e ele era específico de alguma área. Os escribas, eles eram diplomatas, eles eram auxiliares em missões dos reis, e você tem o escriba que trabalha com a função religiosa, por exemplo, que talvez, quando falamos a palavra escriba, o que nos vem à mente são os escribas do Antigo Testamento, né? Então o escriba, ele era uma pessoa letrada, não apenas um mero copista, né? Uma máquina de xerox ali, né? Não existia a máquina de copiar naquela época, então muitos pensam ou imaginam que o escriba era apenas a pessoa que era ditado algo e ela escrevia, né? Não, ele tinha a função de escriturário, diplomata, ele elaborava contratos, redigia cartas diplomáticas, tratados internacionais. Todos os reinos possuíam seus escribas, que eram pessoas chaves no jogo político de conquista de novos reinos e dominação geográfica, né? Essas pessoas eram usadas para traduzir documentos na língua dos povos conquistados ou aliados, ou enviadas em missões de investigação para auxiliar o rei e seus conselheiros de forma a tomar alguma decisão. No contexto do Antigo Testamento, Esdras é o nosso personagem fundamental quando falamos aí de escriba, né? Ele foi fundamental para o renascimento literário de Israel. Por conta da invasão de outros povos e o exílio, os livros que continham a lei de Moisés e de toda a tradição de seus antepassados, toda a história judaica, estava se perdendo. Esdras foi usado por Deus para manter essa tradição escrita do povo judeu. Um povo sem memória escrita não possui história. Dificuldade em sobreviver apenas na transmissão oral, como nós demos o exemplo aí da receita da bisavó que passou para a avó, que chegou até você. Então, os povos eles têm uma certa dificuldade em se manter apenas com tradição oral. A escrita, neste caso, é fundamental. E o poder? O poder está intimamente ligado às formas de comunicação. Quem detém a forma de armazenamento da mensagem, né? Ele pode limitar o acesso ao seu conteúdo, acaba ganhando poder e muitas vezes o fazem com intenção de acumular autoridade política, autoridade militar e econômica, manipulando o processo comunicacional. Nós vamos ver exemplos aí da época antiga, mas nós temos atualmente, você já deve ter visto aí na mídia, o que falamos sobre o fake news, né? Ou seja, uma informação falsa, uma informação deturpada, que é colocada ali por alguém de propósito para desvirtuar a informação correta ou gerar um certo tipo de pânico, né? E nas redes sociais, no meio de comunicação digital, isso é muito rápido. Isso se espalha rapidamente. Se a informação ela é errada, ela pode, em questão de minutos, ter aí centenas de milhares ou até milhões de compartilhamentos, e aí, no fundo, a informação está totalmente equivocada, né? Então, quem detém a forma, né, quem manipula a transmissão disso, quem dispara a primeira informação, tem que estar seguro do que está falando, tem que ter a informação completa, a informação segura, né? E se for pessoas ou grupos com intenções errôneas ou intenções de prejudicar alguém, você vê muito isso nas questões em ano político, por exemplo, mas você vê isso também nas questões religiosas. Então, já naquela época, você tinha esse tipo de informação deturpada que hoje nós conhecemos como fake news. E no Novo Testamento?
os escribas, eles são identificados muitas vezes como intérpretes da lei. Os escribas e os fariseus, como podemos verificar nos livros bíblicos de Mateus, Lucas, você tem aí a referência, onde estavam constantemente inquirindo Jesus acerca da lei escrita e a Torá. Eles possuíam o poder advindo do templo, ou seja, eles tinham o poder da manutenção e a interpretação da lei. Eles mantinham esse status de liderança religiosa e se beneficiavam das questões financeiras que giravam ao redor do templo. Então, um trecho interessante que eu separei, que está aí na sua unidade, é esse trecho do professor José Manuel Santos. Ele afirma que o poder depende da comunicação. Ele nos traz uma analogia em associar o Império Romano com o crescimento do cristianismo. Os romanos ficaram conhecidos por sua vasta rede de estradas e caminhos que iam de Roma a todas as cidades do Império. Funcionavam como rede de canais de comunicação terrestre e que a religião, que futuramente se tornou a religião oficial do Império, começou a partir de uma boa comunicação, dos enviados, apóstolos, portadores de uma boa mensagem, que chegou às massas através do quê? Através destes canais de comunicação do Império. Se apropriando do próprio Império Romano, o cristianismo se funde com os canais de comunicação e com o poder do sistema, se tornando então a religião oficial do Império. Veja só, se você perceber as viagens do apóstolo Paulo, ele circula justamente pelos canais que circulam a informação, que circula o comércio, que está ali circulando o povo pelos portos, O apóstolo e os outros pais da igreja se utilizam desses canais terrestres e marítimos para levar aí a mensagem do Evangelho. Então nós vamos avançar um pouco, livros, leituras e a imprensa. Na linha do tempo, nós chegamos aí na Idade Média, na queda do Império Romano Ocidental, em 476, este é o ano aí da queda do Império Romano, até a queda do Império Bizantino, ou conhecido inicialmente pelo Império Romano do Oriente, tomada de Constantinopla pelos otomanos, onde é a atual Turquia, em 1453. Então, como foi a escrita nesse período? Eu fiz questão de colocar a data aí, 476 a 1453, Essas datas, para os historiadores, acabam pegando a data de um acontecimento, mas ao longo do tempo, não é um negócio estanque, fixo ali, Já ao longo do tempo o império vinha se corrompendo ou vinha se deteriorando, Então uma data fixa é interessante, mas qual foi a data ali? Praticamente 1000 anos, que é considerada a Idade Média. E como que a igreja, no caso aí do cristianismo, estamos falando do cristianismo ocidental, Igreja Católica Apostólica Romana, que se tornou a religião oficial do Império, ela se comporta por meio da comunicação. Lembre-se, ela detinha o poder de transmitir a comunicação, detinha o poder de armazenamento, como nós veremos agora. Pense no cenário, A grande maioria da população, ela é estagnada na comunicação oral. A maioria da população na Idade Média, ela era analfabeta, ou seja, se comunicava apenas pela fala, pelo encontro com o outro, altíssimo índice de analfabetismo, e a literatura que você tinha era uma literatura controlada. A biblioteca ficava nos grandes mosteiros das igrejas. Então, é um cenário diferente que nós temos hoje.
Por exemplo, você, em qualquer cidade, praticamente todas as cidades, eu entendo que sim, tem uma biblioteca. Você vai ali, faz a sua ficha de cadastro e você pode sair com um livro. Para você fazer esse movimento, realizar isso, você primeiro precisa saber ler. Você precisa ser alfabetizado. E aí você tem o livre acesso a qualquer tipo de literatura, né? Biologia, religião, história, por aí afora, né? Imensidão de assuntos nos livros. Mas pense comigo na Idade Média. Você não tinha isso. As bibliotecas ficavam, os livros ficavam resguardados nos mosteiros, guardados a 7 chaves, podemos assim dizer, né? Então, vamos aqui imaginar que havia um mistério em torno da questão da comunicação, né, escrita. O que será que tem nesses livros aí que eles são tão bem guardados, eles são tão bem protegidos? Quem que tinha acesso a isso? Basicamente eram os padres que se inscreviam, né, ou tinha a ordem vocacionada, né, a ordem o chamava, ele se sentia vocacionado, aprendia a ler e aí ele teria acesso aos primeiros manuscritos. E aí ele teria esse conhecimento, né? E a grande maioria da população não chegava perto de ter esse tipo de conhecimento. Por isso que para o curso de teologia é importante nós compreendermos isso, né? Hoje, a partir da reforma, podemos assim dizer, né? A pessoa, o crente, ele próprio pode interpretar a Bíblia. Pode ler, verificar a interpretação, né? Ele tem o Espírito Santo contigo e interpreta, vê ali o que isso quer dizer. Tem outros livros que você vai ajudados, inspirados por pessoas que estudaram. Vamos aqui tentar o que está acontecendo nessa passagem, sobre tal assunto. Naquela época não. Quem interpretava era o sacerdote, que dizia que isso podia e isso não podia. E você não tinha acesso à fonte original. Eu posso ler aí? Não, primeiro você não sabe ler, né? Se soubesse, você teria uma dificuldade de encontrar uma Bíblia escrita. Uma Bíblia numa linguagem que você entendesse, né? Então, é um cenário totalmente diferente que nós temos hoje. Para isto, para você compreender melhor aí isso que eu falei agora, eu indico este livro, este filme, melhor dizendo. É fundamental você assistir esse filme. O Nome da Rosa é um clássico, né, baseado no livro do mesmo nome. Foi gravado em 1986, né? Final da Idade Média, ele traz estes contextos que eu estou relatando contigo. Para você, aluno, você, aluna. Qual o contexto? O contexto da escrita e o seu protagonismo na manutenção de poder. A igreja, ela detém um poder e ela resguarda esse poder por meio dos livros, né? Então, para um curso de comunicação e teologia, é importante nós termos isso em mente, né? Por praticamente 1000 anos, a igreja manipulou, e se você achar essa palavra forte, mas é a realidade, a igreja acabou manipulando. Assista o filme, compreenda melhor, né, as tensões que existiam naquela época em relação a este assunto, a escrita, o acesso à escrita, né? Então agora nós partimos para um segundo cenário, pós-Idade Média, né, chegando na Idade Moderna, que é a época que ocorreu as grandes revoluções, né, não só a Reforma Protestante, né, logo aí para frente a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então o que nós temos aí na Idade Média e Reforma Protestante, vinculado com a comunicação? A invenção da prensa por Gutenberg. Naquela época, para você copiar um livro, né, imagine a Bíblia,
você tinha que ter os copistas, copiava manualmente, página por página. Então, com a prensa de Gutenberg, você reproduzia isso em grande escala rapidamente. Então, você tem a Reforma Protestante que traduz a Bíblia para as línguas populares. Né? Se você não sabe o latim, se você não sabe o hebraico ou o grego, já era uma dificuldade naquela época você alfabetizar a pessoa na língua popular, né, na língua nativa dela. Com isso, você tem aí um turbilhão de novas coisas interessantes, de novos movimentos, podemos assim dizer, né? Escolas, alfabetização, educação, e aí que vem o que nós chamamos de religião do livro, que é o protestantismo. Então pense comigo, aluno, você tem aí todo aquele cenário que nós já relatamos, e você depois vai assistir o filme que indicamos, da Idade Média. E aí vem Lutero, né? Nós pegamos a figura de Lutero, que ele é uma figura central aí. Com a Reforma Protestante, um dos principais passos, movimentos para ele dar o start aí, né, nisto foi a tradução da Bíblia para a linguagem local. E com a prensa de Gutenberg, e a Bíblia, assim, por acaso, foi o primeiro livro a ser impresso, olha só, também como que a comunicação, as novas ferramentas, né, a prensa é uma nova ferramenta, uma nova mídia, podemos assim dizer, que coloca no papel, imprime, né, então a estreia, podemos assim dizer, desta nova forma de comunicação é com a Bíblia. Lutero traduz, difundido rapidamente, né? Então você imagina que o interesse por alfabetização das pessoas, de conhecer, né? Então você tem aí também as questões teológicas, né? Opa, não era isso que estava escrito lá? Ou só nos falaram isso 5% e tem mais 95% de conteúdo que eu nunca ouvi falar e está tudo aqui, agora eu posso ler, posso compreender, posso reunir os amigos, familiares, sem ter a interpretação oficial, a interpretação correta de alguém que, por ter essa interpretação e esse resguardo, acabava ditando ou tendo poder, manipulando. Então, a prensa com a tradução da Bíblia por Lutero foi de uma revolução grandiosa naquela época, né? Você terá, se você já estudou aqui no curso o livro, a disciplina História da Igreja, você já deve ter percebido que não só no contexto religioso, mas na questão social, esse movimento foi de fundamental importância. E o start para isso tem a ver com a comunicação, a impressão da Bíblia, também não só da Bíblia. Lutero começa a escrever, Lutero e outros começam a escrever livretos que eram rapidamente condenados pela a Igreja oficial, a Igreja Católica, né? Você tem um rompimento ali. Então, a prensa foi de fundamental importância para a difusão do protestantismo aí na Europa e depois pelo mundo. Você pode acompanhar aí na sua unidade esse interessante trecho aí do mercado de literatura, né? Foi fortemente influenciado por questões religiosas. Para o desenvolvimento do protestantismo a longo prazo, a tradução da Bíblia de Lutero foi mais importante do que os seus panfletos. Ele não ficou totalmente satisfeito com o texto impresso de seu Novo Testamento, de 1522, que tinha alguns erros, alguns equívocos. Mas qualquer impressão em vernáculo, ou seja, na língua oficial, na língua nativa, né, permitia que muitos mais pudessem ler a Bíblia. Um único impressor de Wittenberg, Hans Luft, vendeu 100 mil cópias em 40 anos, de 1534 a 1574. O pequeno catecismo de Lutero, de 1529,
provavelmente alcançou público ainda maior. Então perceba, caro aluno, caro estudante, que fundamental foi a tradução da Bíblia e os folhetos de Lutero, né? Começou a existir um mercado literário em volta disso, né? A alfabetização das pessoas, a popularização da escrita trouxe sem dúvida essa libertação de diversos julgos pesados impostos tanto pela igreja quanto pelos nobres e os burgueses da sociedade da época. Ler criava um espírito crítico e ainda o cria hoje, amplia a visão de mundo acerca de diversos assuntos. Naquela época ficou popularizado a leitura oral em voz alta, em sociedades, cafés e casas de espetáculos. Pouco mais de 200 anos de invenção da prensa, um exilado no leste europeu, envolvido em diversas reformas sociais e culturais, declarou que a arte da impressão disseminará tanto conhecimento que as pessoas comuns, sabedoras de seus direitos e liberdades, não serão governadas de forma opressora. Nós também, nesta esteira, nós temos aí a inversão também do jornal escrito, né, como conhecemos hoje. A Gazeta, né, podemos assim dizer, os primeiros jornais tabloides surgiram ali na Europa a partir desta revolução escrita. Isso não apenas afetou o campo religioso, né, o campo literário, o campo científico, né, o campo da medicina. Então, pessoas começavam a escrever os seus relatos detalhados de pesquisas, reproduziam, outras pessoas davam retorno, né, o feedback. Enfim, o cotidiano que temos hoje, naquela época, foi algo revolucionário de fato. Você tinha as leituras nos cafés, isto retorna os primeiros evangelhos ali na época apostólica, nos pais da igreja, né? Antes de você ter o cânon da Bíblia fechado, o cânon sagrado. Como que circulavam as mensagens, as cartas paulinas, por exemplo, né, os evangelhos? Eles eram lidos nas casas, né, você reunia os grupos em casas e alguém lia em voz alta. Isso começou a se popularizar, olha só, mais de 1500 anos depois, ali na Europa, as pessoas se encontravam em cafés para ouvir alguém, né, ler um livro, ler uma história, né, e as pessoas começavam a ter uma mudança de mente, as pessoas começaram a ter uma visão mais crítica das coisas. Outros fatores também influenciaram isso, né? A Revolução Francesa, você tem aí a questão da Revolução Industrial, né? Então, diversos fatores aconteceram, mas eu gostaria de pontuar com você que o start disso aconteceu a partir da comunicação, a invenção de uma nova mídia, uma nova ferramenta. Voltando aqui para o protestantismo, não somente na Europa e Estados Unidos, o avanço do protestantismo está associado à literatura. No Brasil, a literatura foi o meio utilizado pelos protestantes para expandir sua fé e conseguir adeptos, principalmente entre os intelectuais, visto que a quantidade de pessoas analfabetas no país era muito maior do que os que podiam ler um livro ou jornal. Uma história bem completa desta época você pode encontrar aí no livro do professor Dr. Antônio Gouveia Mendonça, já falecido, Celeste Porvira, a sua tese de doutorado na USP, na década de 80, já está aí na 3ª edição esse livro. Ele relata, né, é uma tese de sociologia, relata muito bem essa importância do protestantismo como religião do livro. Então é fundamental que você, ao término desta aula aqui comigo, compreenda que a questão escrita, né, o livro escrito que nós temos hoje
por vezes não damos muito valor, né? A literatura está de fácil acesso hoje. Primeiro, ela foi uma grande revolução para diversas épocas. Segundo, a religião, o cristianismo, o protestantismo esteve interligado com a questão da escrita, como nós vimos aí, e como você pode ver com mais detalhes aí no seu livro escrito, ou seja, no seu livro que está em forma de PDF e o seu livro impresso, se você tem duas versões aí dele, você pode acompanhar esses detalhes, ver estas histórias e como a religião, no caso o protestantismo, se tornou a religião do livro. Isso também ajudou em outros fatores, como por exemplo a questão educacional. Se um pastor naquela época chegava numa comunidade, ele vai pregar a Bíblia, ele queria difundir, né, a palavra, mas a pessoa não sabia ler. Então, um dos lemas das igrejas histórico-protestantes, na época que chegaram aqui, é: ao lado de cada igreja, uma escola, né? Você ensinava a população a ler e ensinava eles a lerem primeiramente a partir da Bíblia. Então, isso é muito interessante, né? Promovendo aí um aspecto social, né? Educação, alfabetizando as pessoas e os alfabetizando primeiramente pela Bíblia Sagrada. Então, nós chegamos ao final aqui desta primeira unidade. Nós focamos isso, trabalhamos a questão da oralidade e a questão da escrita. São as duas primeiras fases. Você lembra que no começo da aula nós apresentamos 4 fases de comunicação. Nós trabalhamos esta primeira unidade, as 2 primeiras fases, comunicação oral e comunicação escrita. Espero que você tenha compreendido, entendido e assimilado a importância da escrita, do livro para a difusão do Evangelho. É uma nova ferramenta, né, uma mídia, um meio de comunicação. Nas outras unidades nós veremos aí, trabalharemos com maiores detalhes outras formas de comunicação, né, principalmente a questão eletrônica e a digital. Obrigado por acompanhar aí, aluno, aluna do curso de Teologia da Unicesumar. Estamos na disciplina Teologia, Comunicação e Novas Mídias. Até o próximo vídeo.